Você pratica comunicação pacífica? Sobre esse assunto eu converso com o escritor Maher Hassan Musleh agora no Repórter MT. Psicólogo, mestre em psicologia social, formação em psicodrama, terapeuta cognitivo-comportamental, tem uma vasta experiência em terapia de família, mas também quando a gente pensa em cognitivo-comportamental, isso abrange tantas outras especialidades, e especialmente com esse olhar focado na comunicação pacífica. Maher, você é um refugiado, veio do Líbano, então passou por conflitos, viveu conflitos e vem para o Brasil. Todo esse trânsito aguçou seu olhar para a comunicação pacífica? Como começou toda essa ideia? Muito legal a sua colocação. Primeiramente, eu quero agradecer a presença aqui nessa entrevista com você, Ana. E eu acho assim, a comunicação pacífica, ela entra na minha vida a partir do momento em que eu saio como um refugiado do massacre de Sabra e Shatila e venho para o Brasil, e aí eu, de fato, me surpreendi com um país que tem tantas etnias, tantas raças, tantas pessoas, né? Eu me lembro que isso me chamou muita atenção. Disse, uau, aqui tem algo de diferente nesse país, porque as pessoas tendem, a gente sabe que existe preconceito, existe uma série de coisas, mas as pessoas convivem mais tranquilamente. Árabes e judeus, islâmicos, católicos. Então, isso foi me atraindo para estudar um pouco mais a possibilidade de viver em paz, né? Para mim, a arte de viver em paz é uma arte, porque a gente é levado para não viver em paz. A nossa cultura, a maneira como a gente é educado, já nos impulsiona para aquela frase de domínio popular, por exemplo, você bateu, levou. Isso. Então, no Brasil tem muito isso, bateu, levou. A criança desde pequena, não pode aceitar um desaforo do coleguinha. Levou, devolve. Exatamente. E a gente naturaliza a violência? Esse é que é o pior. Eu acho que o pior é quando a gente começa, por exemplo, viver um momento que a gente está vivendo, que é o momento de a gente achar que, não, a gente tem que atacar todos aqueles que são maus, né? Esses dias, num curso que eu dava, uma pessoa me perguntou, Maher, se a gente matar todos os maus, que é a nossa proposta desse momento, quem vai sobrar na Terra? Eu disse, só os assassinos. Se a gente matar todos os bandidos, só vai sobrar os assassinos. Quer dizer, porque essa cultura de matar o outro, ela parece ter um resultado eficaz, mas você não resolve o problema da educação, que é o quê? Educar para a paz. Então, quando o menino bate em mim, eu tenho que ir lá revidar. Mas e se eu dissesse para ele, fizesse uma pergunta, Ana? Você pode me dizer por que você está me batendo? Eu estou te batendo porque eu acho você feio. E o fato de você me achar feio te dá direito de bater em mim? Ou seja, ele vai dizer sim. Eu falo, mas eu quero que você saiba que quando você me bate, eu fico triste. Eu fico chateado, eu me sinto humilhado. Ele vai refletir. A gente então está refletindo pouco, Maher? A gente reflete pouco, a gente pensa pouco. Eu acho que a gente reflete pouco e a gente está se deixando levar por uma resposta automática de ataque. Ou a gente vai para o ataque, ou a gente vai para a fuga, ou a gente congela. A gente precisa trabalhar mais essa relação subcórtex com neocórtex. A gente precisa aprender de que o fato da gente ser diferente dos nossos irmãos, os animais, que tem um neocórtex, nos ajuda a poder dialogar um pouco e ver o que é que a gente pode fazer. Então, a proposta do livro Comunicação Pacífica é um pouco de trazer isso para o dia a dia, para a prática. Como é que eu exercito o Buda? Porque eu li, dei uma folheada no livro agora e vejo você citando, Gandhi, Buda, Cristo. E muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eles foram pessoas que passaram por essa terra fenomenais, inspirados, cheios de uma luz, diferenciados. É possível que eu consiga trazer para a minha prática Gandhi, Buda, Cristo, de fato, não só na palavra, mas na prática? Eu diria para você que com certeza absoluta. A gente tem que exercitar. Com certeza absoluta. O problema é que a gente, para se condicionar fisicamente, a gente tem que fazer o quê? Treinar.
Se a gente parar de treinar, o que acontece? Esquece. E perde de novo. Perde de novo, Ué, volta. O nosso cérebro é um órgão igual a qualquer outro órgão que precisa de exercício. Se ele não é exercitado para a paz, e essa fala de exercitar para a paz não é minha. Essa frase começa com Gandhi, começa com Jesus. Quando os discípulos estavam com Jesus e na primeira balançada do barco, eles já se desesperaram, ele olha para eles e diz assim: ó homens de pouca fé, não sabeis que o reino de Deus está dentro de vós? Vós sois deuses e não sabeis. Ali ele já mostra para eles, e ele ainda fala em outros momentos, ele diz assim: podereis ser igual a mim e até melhor. Então, agora, ter Jesus colocado num avatar e ter esses caras num grande avatar é muito cômodo, porque aí eu digo assim: mas eu sou humano. Como se eles não fossem humanos. Eles foram humanos, mas a diferença deles é que eles praticaram. Eles retribuíram o mal com o bem. E Mai, você que viaja, né, todo o país, né, veio aqui para o lançamento do livro. Quando a gente pensa assim, comunicação pacífica. Por outro lado, o mercado dos negócios, esse mercado veloz, acirrado, de guerrilha, como fica possível ter uma comunicação pacífica nesse mercado, dessa competição absurda, de que se você não se insere com uma agressividade, você é visto como bobo? É muito legal você falar isso. Eu há anos venho fazendo um trabalho junto com empresas e tive o prazer, eu acho que em pouco tempo a gestão vertical, ela está fadada à morte. Ela está fadada à morte e não somos nós os dinossauros ainda, que já somos de uma outra geração. Esta geração nova vem pronta, está pronta para a gestão horizontal. Trabalhar em pares. Porque veja você, essa competição em que o primeiro é o melhor, então, veja você, é impossível, porque nós somos em milhões, mas só um é bom. Então, veja você, vou te dar um exemplo do futebol, por exemplo. As pessoas não conseguem curtir a vitória. O time ganhou, ao invés dele ficar feliz com a vitória, diz: não, mas ainda falta muito. Porque é uma competição. É um campeonato. É o campeonato. Então, se ele não ganhar o campeonato, não basta ter ganho uma partida. Não, e ele não vibra com a partida. Então, nunca tá bom. Então, no mundo empresarial, o que acontece? Eu quero ser o CEO, eu quero ser o CFO. E aí, se eu quiser matar, eu tenho que... E assim, o pior é que o programa de treinamento dessas empresas, muitas vezes, incita ao duelo. Não incita a arte de caminhar em conjunto. Porque se a gente está aqui juntos e começar a dizer quem é melhor, é o Maher ou a Ana, isso é uma bobagem. Porque nós somos seres incomparáveis. E o duelo só adoece, né, a humanidade. Só adoece. A gente vê aí, né, tantos casos de suicídio, de depressão, de angústia, de transtorno. Claro, porque eu quero ser a Ana. E aí eu fico desesperado, porque a Ana é um modelo de beleza perfeita. E aí eu olho para mim, eu me acho a pessoa pior do mundo. E aí só tem um jeito, tem que eliminar a Ana para eu poder existir. Ao invés de ser eu e Ana. Maher e Ana. E não só Maher ou só Ana. As pessoas julgam demais, Maher? O tempo A inteiro. observação, o tempo inteiro de julgamento, você sempre tem que falar: esse é melhor que esse é mais bonito que esse é menos. Então, é importante também a gente parar de observar com julgamento, a gente tem que parar de comparar as pessoas. Você sabe que, para mim, isso é fundamental. Eu tenho uma conduta de vida, que é não julgar, não avaliar e não interpretar. E eu vou não julgar, não avaliar e não interpretar. E eu vou te dizer uma coisa, é um treino. Mesmo fazendo isso há tantos anos, de vez em quando eu me pego fazendo isso. E imediatamente eu faço pedido de retratação. Eu digo: Ana, me perdoa, acabei de fazer um julgamento. Quero me retratar. Porque, veja você... É meio que automático, automático. até se a gente não se vigia, né? Por isso que uma das coisas que eu construí com o pessoal da Humanos Editora, se você reparar na capa, a capa ela traz muitos bichos. Bichos, né? Urso, macaco, coelho. Isso, e uma das coisas que eu trabalho é um pouco nesse livro, é um pouco, Ana, essa ideia de que bicho sou eu. Porque veja você, alguma vez na vida, Ana, você viu, por exemplo, um cavalo olhando
por uma girafa e dizendo, eita, isso aqui é um bicho bonito, hein? Queria ser aquilo. Não faz, porque ele tem convicção de que ele é cavalo. Nós perdemos essa identidade nossa, a gente acabou perdendo, e aí o que isso acaba acontecendo? Então, se você, por exemplo, é um leão, e a gente elegeu o leão como o bicho mais bonito, porque é engraçado, o leão é o rei da selva, segundo os homens. Sim. Ninguém fez uma audiência com os leões, os bichos, para ver se é o leão que é o rei da selva. Percebe? Mas o homem definiu que o leão é o bicho da selva. Da selva, mais bonito, mais forte, mais Exatamente. E tem tantos bichinhos tão pequenos, tão habilidosos, com sistemas de inteligência tão incríveis. O golfinho usa mais de 20% do cérebro, a gente só usa 10%. Mas na nossa soberba humana de querer estar nessa disputa horizontal, vertical, a gente quer dizer que a gente é melhor que os animais. Eu todos os dias aprendo com os animais. Todos os dias eu observo eles e digo, não é possível. Essa generosidade. Ah, mas o animal mata outro animal somente para se alimentar, porque ele não tem o nosso recurso de semear, de plantar, de fazer. Então, se eu identificar que bicho é você, nós não vamos brigar. E muitas vezes, falando do animal, até aquele cachorro doméstico, quando ele fica violento, provavelmente, certamente tem culpa do dono ali. Evidente. Que o condicionou numa situação que o faz reagir daquela maneira. Porque veja você, a violência tem um ciclo perverso. Violência gera violência. Sempre, é um ciclo perverso. Gentileza gera gentileza. O tempo todo, e amor gera amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Não adianta, o Maher é um cara formado, tem 200 mil formações. Se eu me deixar levar pelo egoísmo e principalmente pelo personalismo perigoso que muitos teóricos e muitos conhecedores acabam se deixando levar, sim, porque aí eu começo a dizer o seguinte, nossa, eu sou o cara, eu sou especialista em MDR, eu sou especialista em Brain Spotting, eu sou especialista... E daí? O que isso faz na tua vida? Na tua prática humana, você deseja o mal para o outro, você odeia o outro, você persegue o outro, de nada adianta. Que ser humano é esse? Pois é. Então, o amor, para mim, a formação que eu estou buscando nessa vida, eu tenho um objetivo. Eu quero ter um curso de especialização em amor. E eu quero poder, um dia, o meu sonho de consumo é não me sentir mais ofendido com nada. Esse é meu sonho de consumo. Porque é um desafio. Tem muitas frases que a gente lê e diz assim, se a pessoa te faz um mal ou te dirige uma palavra ofensiva, cabe a você introspectar essa palavra. Mas é muito difícil não se magoar, é muito difícil que essa palavra não doa na gente. É muito difícil se fortalecer de tal maneira que não, ele me ofendeu, mas isso não me diz respeito, não faz sentido para mim. Sabe Também por quê? É muito difícil. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente não aprendeu a respeitar o sagrado direito do outro pensar o que ele pensa. E quando ele pensa diferente de mim, eu quero aniquilá-lo. Então, veja você, se você virar agora e falar assim, Maher, eu acho você ridículo, acho o seu cabelo ridículo e acho a sua roupa ridícula, a melhor resposta que eu deveria te dar é dizer muito obrigado. Porque é uma opinião sua. Mas se você me... Mesmo que essa opinião seja para te machucar. É uma opinião. Porque é desrespeito a mim. Primeiro que eu não preciso julgar se você quer ou não quer me machucar. Isso é um julgamento. Mas se você continuar dizendo isso, eu vou dizer assim, Ana, o que tem em mim que para você é ridículo? Maher, eu acho que você inteiro é ridículo. Pois então eu te agradeço. Eu respeito o seu ponto de vista, não me sinto assim, mas eu respeito o seu ponto de vista a meu respeito. É prática. O problema é a gente diz assim, mas por que ele falou isso de mim? Eu não sei por que ele falou. Mas ele falou. Pronto, por que eu preciso ficar tão ofendido? E hoje nas redes sociais, o que a gente faz? E essa história de um levar para o outro também não dá em nada, né? Só otimiza o mal-estar. Se você chegar para mim e disser assim, o nosso amigo Neliton falou isso de você. Sabe o que eu vou fazer com essa informação? Nada. Mas você não vai falar nada para ele? Não, ele não falou para mim, ele falou de mim. Se ele falou para você, é porque ele não queria falar para mim. Se ele falar para mim, ele vai me dar a possibilidade de esclarecer. Mas se ele não falou para mim, por que eu vou tomar satisfação com ele? Mas o ideal, então, diante de um momento de conflito, é
Um exemplo, você vai e me ofende. Eu tentar conversar com você, entender por que vem essa ofensa e com isso te fazer refletir. Para isso, tem um passo a ser dado: identificar o sentimento. Se eu identificar e aprender, porque a gente não foi ensinado a identificar sentimento. A hora que eu identifico o que eu estou sentindo, tristeza. Então eu identifico qual a minha necessidade. A minha necessidade é virar e falar para você o que eu sinto. E aí eu Estou triste. Estou triste. Com o que você disse. Aí tem gente que diz assim para mim, a pessoa pode falar problema seu. Eu falo, é verdade, este é um problema meu. Mas esta sua fala gera em mim tristeza. Comunicação pacífica. É possível ter um linguajar cheio de palavrão e mesmo assim não ser ofensivo? O tempo todo. Então nem sempre eu virar e falar, porra, puta que eu parei, eu não sei nem se pode, não sei se o Gordo vai editar isso. Mas tipo, xingar, espero que ele não edite. Não, assim, mas assim, ai, porra, meu vai faz aquele negócio pra mim. Mas se ele não tem um sentido de ofensa, ele não precisa ser visto como ofensivo. Olha, porque o palavrão faz parte da nossa cultura. Faz parte e muitas vezes a forma de falar o palavrão traz uma paz incrível. Ô, seu cachorro, eu te amo. Entende? Né? E é legal porque o adolescente ele faz isso de um jeito brilhante. Ele fala assim, porra, porra, tá velho. foda, velho. Pode pá. Entende? E eles falam, tomara que ele não edite. Mas, por exemplo, ele vira e fala assim com toda a potência. Ele fala assim, porra, velho, caralho, meu. E aí eles botam aquela energia. A gente vai lá e poda ele. A gente pode dizer, por exemplo, se alguém falar um palavrão assim e eu me sinto mal com ele, eu posso dizer para ele, Zé, João, Pedro, quando você fala esse palavrão, eu não sei te dizer, mas eu fico envergonhado, eu fico entristecido, eu venho de uma tradição que isso para mim é muito. Eu não julgo a ação dele, eu falo como eu me sinto diante daquela ação. Então, o problema, e é legal, a sua pergunta é brilhante, Ana, você foi brilhante na sua pergunta, porque fica parecendo que comunicação pacífica a gente tem que falar de um jeitinho, Sim, bom dia, entendeu? Bem formal, bem, anos 50. Então, mas não é. Não é isso, não é para hoje, é possível ter uma comunicação pacífica nesse tempo ágil que a gente vive, falando palavrão. Rapidamente. Porra, Ana, vou te falar uma coisa, velho. Toda vez que você fica falando do meu cabelo, eu fico triste, cara. Caraca, velho. Porra, para, meu. Você senta triste? Pô, eu fico chateado mesmo. Vou comprar uma peruca pra você? Não precisa vai te fazer comprar, melhor? só não fala da minha cara. Não falo mais, prometo. Tá, muito obrigado. Eu aceito o seu pedido de retratação. Te amo. Eu também. Pronto, resolvemos. Agora eu não posso finalizar essa entrevista sem perguntar para ele sobre, já recebi aqui, contribuição da plateia. Eu até anotei isso para saber em relação à comunicação pacífica e à comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta vem do Marshall, né? Rosenberg. E se fala muito em comunicação não violenta. É a mesma coisa da comunicação pacífica? Olha, no meu livro, eu inclusive cito o Marshall como um dos grandes ícones do meu trabalho. Acho que o Marshall foi um dos primeiros caras que tentou sistematizar. Para mim, Maher, o pai da comunicação pacífica é Gandhi, e para mim, Maher, o primórdio da comunicação pacífica é Jesus, que eu acho que é um cara que... a diferença é só que eles não sintetizaram isso, não colocaram isso num livro. E o Marshall teve a excelente e brilhante ideia de colocar num livro, mas eu não gosto do termo comunicação não violenta. Por quê? Porque eu chego para você e falo assim, olha, eu não gosto que você fale comigo usando uma comunicação violenta. Quando eu digo, não, eu estou aqui praticando comunicação não violenta, você está dizendo que eu falo violentamente? Você já está me... Gera. Mas é um porque, non-violence não tem o peso de comunicação não violenta. Então, é um problema de tradução mesmo. É bem um problema de tradução. Então, a comunicação pacífica é uma possibilidade de mudar este olhar sobre a comunicação não violenta, mas tem uma pequena... Eu cito várias coisas do Marshall, traz mais leveza e também tira um pouco... o que acontece é que o Marshall fala que primeiro a gente tem que identificar necessidade. Eu acho que a gente primeiro precisa identificar sentimento. Então, na verdade, não é uma divergência, é um outro olhar
com a grande contribuição do Marshall, quer dizer, a gente está um pouco, eu diria que eu sou um sucessor nesse sentido, me sinto nesse lugar de poder trazer essas pessoas que brilhantemente trouxeram. E contextualizando também para o nosso país, né, para a nossa cultura, aproximando mais. Era essa a ideia, porque uma tradução, a palavra traduzir da língua portuguesa vem de trair. Então a gente precisa muito tomar cuidado, porque quando você traduz de uma língua, você não pega o espírito da língua. Eu demorei muitos anos para compreender algumas coisas da língua portuguesa que eu acho ela mega complexa. E a gente está falando de comunicação. Então, se você não entender o contexto, você pode ser violento. Você quer ver uma coisa? Uma fala de Jesus que gerou praticamente guerras, traduzido a fala de Jesus em que ele diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Não é isso? Sim. Impossível Jesus ter falado isso. Vou te dizer por quê. O árabe, o aramaico, que é o árabe rudimentar, onde vinham lá a língua que Jesus falava, que ele vivia em Nazaré, em Nasra, o nome da cidade é Nasra. A língua que ele falava não tem o verbo ser estar. O árabe não tem verbo ser estar. Entende? O aramaico não tem verbo ser estar. Então, possivelmente, só que quando ele diz eu sou o caminho, qualquer um que não estiver seguindo Jesus é o quê? Herege. Deve ser eliminado. Mas olha o que ele diz assim: eu caminho na verdade e na vida. E todos chegarão ao Pai pelo caminho, pela verdade e pela vida. Todos. Então, possivelmente se aproxima mais. Mas é uma evidente, pensa na língua. Evidente que se a gente submeter a 10 tradutores, a gente vai ter leituras diferentes, sem nenhum fundamentalismo na tradução, que é importante. Mas é importante a gente perceber que a leitura tem essa característica. Quando você lê, você faz uma leitura e você desconsidera. Então, era difícil não dizer eu sou. Só que, e eu nem estou dizendo que quem traduziu tinha alguma intenção. Ele fez uma tradução. Mas, porque é difícil, como é que você vai explicar sem o verbo ser estar para quem tem o verbo ser estar? Por exemplo, você me pergunta, mas você está com calor? Eu digo, eu estou com calor. No árabe eu vou dizer para você assim. Eu calor. Show. Está implícito. Está implícito. Então, olha, isso é interessante para a gente entender o que é comunicação pacífica, porque às vezes a gente fala assim, mas você viu o que ele falou? Eu não sei, eu preciso perguntar para ele. Essa coisa que a gente tem até uma brincadeira, né, que um fala para o outro, aí a sala, quando chega ao final, está totalmente... O telefone sem fio. Telefone sem fio. Mas, para a gente finalizar, né, porque o papo vai, o papo vem, um dos itens, né, do seu currículo enorme, é que você é terapeuta de família, de casais, com experiência no trabalho de casais poligâmicos. Sim. A gente falando de comunicação pacífica, muitas vezes tão difícil dentro da família do casal, essa comunicação pacífica, eu me deparo com casais poligâmicos. Qual o desafio? Qual o desafio assim, mais gritante? Porque a gente percebe em terapia de família a falta de comunicação, ciúme, possessividade. E o casal poligâmico? Não fica ainda mais difícil? Na verdade, a dificuldade está em a gente aceitar as diferenças. Observar sem julgamento. Observar sem julgamento. Já eu julgando, gente. Esse é o pulo do gato e de toda a bicharada. Vejam você, quando a gente olha para a natureza, a gente vê que tem animais que são poligâmicos. A gente olha para animais que são monogâmicos. E a gente vê animais que convivem em sexos iguais. Percebe? Sim. Então, o grande problema está no preconceito, de achar que existe só um modelo de viver. Eu lembro o primeiro casal triangular que eu atendi, e eu dizia para eles assim, eles vieram pedir minha ajuda, eu disse para eles assim, eu estou aqui, vou fazer o meu melhor, não tenho experiência no assunto, mas eu entendi depois que eu fui buscar que ninguém tinha experiência no assunto. Eu disse, nós vamos construir isso juntos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês saibam, eu sou bem monogâmico. Eu quero que vocês saibam, é importante. Sim. Mas eu não julguei. Porque é novo, né? Mas eu não julguei em nenhum momento. O que eu posso dizer para você é que eu tenho casais triangulares, uma mulher, 2 homens, e outros
modelos, que vivem na mesma casa, com toda a ética, com todo o respeito. Ambos os casais têm filhos e esses filhos vivem irmãmente. Então, a gente tem, eu acho que quando você respeita, a palavra é... E olha, quem me ensinou isso foi Voltaire. O Voltaire disse o seguinte: eu posso não concordar com nenhuma, Ana, nenhuma das palavras, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. Então, não há problema de eu dizer assim, para mim, casais triangulares não me agradam. Tudo não me agrada. Agora, olha a diferença. Casal triangular é uma aberração da natureza. Isso é atentado contra a família, devem ser exterminados. Isso não é cristão, no mínimo. Porque não é nosso papel julgar. Aliás, nosso papel é dizer, eles estão felizes? Eles cometem alguma aberração? Não, uma família estruturada, estão ótimos. Isso vale nas opiniões que eu possa expressar em qualquer sentido, né? Seja na área política, na área econômica. A gente está num momento político de muita guerra de pensamento, de ideia. Sim, sim. Como nesse momento de guerra de pensamento político, a gente possa conseguir colocar a nossa opinião sem entrar em conflitos e machucar o outro e agredir o outro? Olha, tem uma dica também que não é minha, é lá do meu amigo, meu conterrâneo, porque eu sou de tudo, quero me ler de Nazaré, tal de JC, conhece? Né? O JC dá, a dica dele é diz o seguinte, do meu rebanho, nenhuma ovelha se perderá. Então, se ele está dizendo que nenhuma ovelha se perderá, é muito fácil, por exemplo, agora a gente chegar, sei lá, vamos pegar quem está na moda, que é o ex-presidente Lula, e a gente dizer assim, bandido, tem que ser preso, é vagabundo, como pode? Talvez a gente pudesse dizer o seguinte, que pena que o nosso irmão caiu em tentação e que Deus tenha misericórdia por ele. E se a lei se aplica para ele, que ela possa ser aplicada para todos que cometerem erros, mas que Deus tenha misericórdia deles. E obrigado, Deus, por eu não ter estado nesse lugar e não ter cometido esse erro, porque talvez eu cometesse. O dia em que eu olhar e dizer assim, para mim, a esquerda não me representa. Para mim, a direita tem fundamentos que são diferentes do que eu gostaria. Para mim, quando a gente aprender, quando a gente tiver um debate político, com candidatos a governador, defendendo ideias, e não dizendo vou exterminar a esquerda, vou exterminar a direita, por isso que a gente fica polarizado, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu desejo amar, todos quero cruzar pelo meu caminho. Quero ser feliz, então vem brincar de viver. Então, política é a coisa mais gostosa para a gente discutir, mas a pior parte da política é quando eu quero matar o outro. Eu jamais deveria matar. Eu posso dizer, para mim, esta forma de governar não me representa. Okay? Mário, meu entrevistado de hoje, ele lança o livro Comunicação Pacífica, sábado, dia 2 de fevereiro, às 19 horas, Humanos Livraria, no Várzea Grande Shopping. Muito obrigado.